A temível BR-319. Mito ou realidade? Só no dia seguinte, a balsa estava em Manaquiri. E só assim começamos a embarcar na balsa. O dono da balsa falou que iríamos sair às 6 da manhã, mas só começamos a entrar às 7h40 da manhã. Por mais que eu tinha sido o primeiro a chegar para pegar a balsa, eu fui o segundo a entrar na balsa. O primeiro foi outro carro que tinha estragado na BR-319. Dessa forma ele pediu para entrar primeiro, pois assim ele não precisaria se preocupar se o carro dele iria parar de funcionar antes de entrar na balsa. Este barco do lado é uma agência da Caixa. A Caixa tem 2 agências barco disponíveis para atendimento de populações ribeirinhas da Amazônia. As embarcações prestam suporte à necessidade de atendimento bancário causada pelas dificuldades de acesso às regiões e diminuem os gastos de deslocamento da população até os centros urbanos. Dessa maneira, além de ações de promoção à saúde, à educação, à proteção ambiental e à cidadania, a Caixa fomenta a inclusão bancária dos moradores e o desenvolvimento socioeconômico da região, reforçando o papel de empresa socialmente responsável. Os barcos fazem uma viagem por mês, partindo de seus locais de origem. Possuem os mesmos serviços de uma agência convencional em terra, exceto os de movimentação de numerário em espécie, além do mesmo horário de funcionamento. Aqui, já dava para ver como a balsa já tinha abaixado. Uma coisa muito comum de se ver aqui no Amazonas são esses postos de combustível flutuante. É uma forma muito prática para os donos de barcos comprarem combustível sem sair do barco. Provavelmente eu irei ver alguns desses na viagem. Isso mostra a grande quantidade de barcos que se tem nessa região do Brasil, e não só isso, mas como o transporte fluvial é muito importante aqui, pois às vezes é a única forma que a população tem de se locomover de um lugar para outro. E o mais cabuloso de tudo é ver um caminhão de gás entrar na balsa. Outra grande infração da lei, transportar caminhão de gás junto com pessoas. Bem, só às 8h40 da manhã saímos de Manaquiri. Mas não precisou de muito tempo para ver que essa balsa não é para transportar veículo, muito menos passageiros. Pois o estado de conservação da balsa é muito precário. Uma coisa que eu achei muito interessante foi ver um buraco do lado aonde eu parei o carro. Esse buraco dava acesso para dentro da balsa onde estava cheio de água, e o mais interessante foi ver uma bomba retirando água de dentro da balsa. Assim, eu perguntei para uma das pessoas que trabalha na balsa se eles colocam água dentro da balsa para balancear. E ele, com um sorriso no rosto, me respondeu que eles não colocam água, mas a água que tem lá é porque a balsa está furada. Por isso que eles precisam tirar a água, senão ela afunda.
Esses barcos são muito comuns aqui no Amazonas. A rabeta é um barco de pequeno porte, considerado uma canoa que utiliza motor de rabeta, ou de centro-rabeta, como também é chamado, que fica acoplado ao casco do barco, ocupando menos espaço. A geografia explica esse fenômeno, pois, de 62 municípios que existem no Amazonas, apenas 3 não podem ser acessados por embarcações, somente por meio aéreo ou terrestre. Deu para perceber que essa balsa é usada para transportar carga como areia ou pedra, pois vi algumas areias nos cantos. A balsa nem tinha colete salva-vidas, que é obrigatório ter dentro das balsas que transporta passageiros. Até porque passageiros não podem ficar dentro dos carros na hora da viagem, mas aqui, não tem outro lugar para ficar, a não ser dentro do carro, ainda mais se começar a chover. O piloto tinha que estar muito atento. Estava sendo uma mistura de talento e habilidade. Pois dava para ver que o piloto às vezes usava o pé para acelerar a balsa. Sempre prestando atenção nos seus ajudantes, que mostrava para o piloto aonde ele tinha que ir, pois ele não conseguia ver a parte da frente da balsa. O piloto do barco me falou que esse rio, o Paranamanaquiri, há muito tempo atrás era muito estreito. E com o fenômeno que acontece aqui no Amazonas, em que a água lava as margens dos rios, abrindo assim novos caminhos e alargando, e modificando a cada década o percurso das águas. Este fenômeno é um fenômeno natural, não tem nada a ver com a mão do homem. Esse fenômeno acontece mais no Rio Solimões do que no Rio Negro, mostrando assim, que o Rio Solimões ainda está em grande transformação. No inverno amazonense, aonde acontecem as cheias dos rios. É muito comum ver árvores que caíram da encosta e descem o rio. Os moradores acabam aproveitando essas árvores para retirar a madeira, para construir as suas casas ou fazer pequenas reformas. A habitação flutuante é semelhante às palafitas na escolha dos materiais construtivos, porém se difere no fato de não ser presa ao solo. Ela flutua sobre as águas, podendo mudar de lugar, puxada por uma embarcação. Possui, portanto, uma mobilidade sobre as águas. Além disso, tem a vantagem de ser menos vulnerável às cheias e vazantes dos rios. A habitação é construída sobre toras de assacu, madeira leve, de pouca densidade, que flutua sobre as águas. É uma árvore própria da floresta de várzea, com tronco retilíneo e grosso, de cerca de 70 centímetros de diâmetro e com uma altura que pode chegar a 40 metros. As toras de assacu são utilizadas como base da casa flutuante e ligadas, umas às outras, por meio de travessas presas por vergalhões.
A Asaku não tem tendência de se rachar ou se envergar e nem apodrecer, podendo durar mais de 40 anos. Devido à sua durabilidade, ela é continuamente reutilizada pelos ribeirinhos. Acabamos de sair do rio Paranamanaquiri, e agora estamos entrando no grande rio Solimões. Às 10 horas e 10 minutos da manhã, entramos no grande rio Solimões. Gastamos em torno de 2 horas e 30 minutos para fazer essa primeira travessia da viagem pelo rio Paranamanaquiri. Agora o resto da viagem será no rio Solimões. E a previsão da viagem é mais 2 horas a 2 horas e 30 minutos até chegarmos em nosso destino, que é Manacapuru. Rio Solimões é um nome brasílico frequentemente dado ao trecho superior do rio Amazonas no Brasil, desde sua confluência com o Rio Negro até a tríplice fronteira do Brasil com o Peru e a Colômbia. O nome foi dado pelos cronistas ibéricos na época do descobrimento por não possuírem de conhecimento e equipamentos suficientes para navegação na região, a fim de facilitar suas entradas no reconhecimento das regiões compreendidas pelo Grande Rio. As razões da alcunha ainda são incertas, apenas é sabido que uma nação ameríndia vulgarmente alcunhada por cronistas lusófonos de Ossorima, corrompida como Ossolimão ou Ossolimum, deu a este trecho o nome do rio e região do estado do Amazonas. O clima predominantemente no Amazonas é quente e úmido. Nela se destacam 2 períodos bastante distintos no decorrer do ano: o período de maior precipitação pluvial, conhecido como o inverno regional, que compreende os meses de janeiro a abril, e o verão amazônico, marcado por chuvas menos frequentes, ao longo dos meses de junho a novembro. Fomos presenteados com o show de um grupo de boto cor-de-rosa que acompanhou a balsa por alguns segundos. Por sorte, estava com a câmera na mão e deu para registrar alguns segundos dessa maravilha. Depois de alguns minutos a chuva começou a cair, desta forma tivemos que entrar nos carros e esperar a chuva passar. Mas por eu estar muito cansado desses 2 dias de viagem, acabei dormindo. Acordei meio assustado com o filho do dono da balsa batendo no vidro, pedindo os R$200 da travessia da balsa. Não sei por quanto tempo eu dormir, mas foi o suficiente para dar uma descansada boa. Eu acordei exatamente na hora que a balsa estava chegando em Manacapuru, que foi por volta de 1 hora e 40 minutos da tarde. Gente, vamos voltar. A gente não desce aqui hoje não. Por volta de 2 horas e 20 minutos da tarde, o dono aparece em um barco menor. Como eu vou ser o último a sair, é o penúltimo, porque o último vai ser ele. O problema é se o primeiro cair. Pela forma que ele chegou, ele já sabia o que estava acontecendo. Né? Vou ficar aí sozinho aí. Tem que ficar todo mundo puto pra gente. Mas como sempre, ele arrumava desculpas, falando que tudo estava ok. Ele falava que a chuva que tinha estragado a rampa e o acesso da saída. Mas dava claramente para ver que era mentira. Ele estava até olhando outro lugar para sair, mas ele falou que estava fechado. Por volta das 5 horas da tarde, alguns motoristas começaram a reclamar que estavam com fome e não tinha nada para eles comerem. Então o dono comprou farinha e falou que tinha alguns peixes e frangos no barco e que ele iria dar para as pessoas comerem. O que ele só estava pedindo era para as pessoas terem calma, pois o irmão dele estava vindo com um trator para arrumar a estrada.
dele. Mas quando o trator chegou, todos se acalmaram. Até porque a comida já tinha saído, e todos que estavam com fome já tinham comido. E acredite ou não, o frango que comi estava muito bom, ainda mais com essa farinha do norte do Brasil que é muito boa. Às 5h30 da tarde, o trator já tinha começado o reparo da rampa e da estrada para sairmos da balsa. O engraçado de tudo isso era ver muitas pessoas dando palpite de como que tinha que ser feito, ou seja, muito cacique para pouco índio. A instalação de correntes nas laterais da rampa iria trazer uma estabilidade melhor, além de ter uma certeza que a rampa não iria cair quando um veículo estiver descendo.
Os motoristas começaram a organizar os carros dentro da balsa, pois a ideia é tirar o caminhão de gás da frente da rampa, para primeiro deixar os carros pequenos saírem, pois a grande dúvida era se o caminhão de gás, que é o veículo mais pesado da balsa, iria agarrar na subida, travando assim a estrada, ou até mesmo se o caminhão iria danificar mais ainda a estrada. Mas, depois de algumas tentativas, desistimos, pois não tinha espaço suficiente para mover o caminhão de gás para trás e assim tirar ele da frente da rampa. Desta forma, o caminhão será o primeiro a sair. Agora sim, às 6 horas da noite, o primeiro caminhão começa a sair da balsa. Devagar, devagar. A questão é se ele vai conseguir subir a pequena estrada que tem depois da rampa. Ó, tem que estar com esse caminhão, porque esse trator vai atrapalhar ele. O solo molhado não estava dando aderência do trator ao chão argiloso, dificultando muito a subida do caminhão. Depois de várias tentativas, o caminhão finalmente conseguiu subir a estrada, e assim desbloqueá-lo. Como eu fui o segundo a entrar, eu serei o último ou um dos últimos a saírem da balsa. Não. O dono da balsa tinha me alertado, falando que se eu fosse um dos primeiros a entrar, eu seria um dos últimos a saírem da balsa. Ou seja, ele me deixou escolher, mas escolhi ser um dos primeiros a entrarem. Até porque eu queria ser um dos últimos, para poder ver e registrar tudo o que estava acontecendo.
Depois de fazer uma travessia de 5 horas e ficar um total de 8 horas e 30 minutos dentro da balsa. Às 6 horas e 18 minutos da noite eu começo a sair da balsa. A grande questão agora é saber se o hotel que eu iria ficar hoje em Manaus vai aceitar a minha reserva antiga, pois acabei cancelando antes de sair de Porto Velho.